você não racha aí. Falei? Atrás de você. Vamos lá, fora, atrás de vocês. Você não racha aí. Falei? Atrás de vocês. Boa tarde, senhoras e senhores. Hoje é 29 de maio de 2024, são 17 horas. Como você viu, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, que vai disputar uma eleição duríssima contra Guilherme Boulos, são as duas apostas, o Ricardo Nunes pelo lado do Bolsonaro e o Boulos pelo lado do Lula. São duas apostas de enfrentamento no segundo turno, num eventual segundo turno, em que, na verdade, o que estaria em jogo seria uma disputa quase pessoal entre Lula e Bolsonaro. Uma repetição de 2022, só que por interpostas pessoas. Antes de prosseguir, eu quero pedir a você que acompanha o blog da Cidadania que se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe esse vídeo. Bom, vamos lá. Você tem hoje, de ontem para hoje, 3 pesquisas sobre a situação em São Paulo. Eu quero hoje falar em pesquisa. Há bastante tempo eu acompanho pesquisas eleitorais e, na verdade, eu tenho um episódio aqui em 2010, quando a Dilma Rousseff disputava com José Serra a sucessão do Lula. Eu inclusive denunciei institutos de pesquisa, Folha de São Paulo, Datafolha, Ibope, denunciei todo mundo ali para a Polícia Federal, para a Procuradoria Geral Eleitoral, que aceitou abrir uma investigação na Polícia Federal contra esses institutos, porque naquele ano de 2010 o Datafolha e o Ibope diziam que o Serra tinha 10 pontos de vantagem sobre a Dilma e o Vox Populi e os censos diziam que Dilma e Serra estavam empatados. A Polícia Federal, devido ao fato de que a Justiça Eleitoral, a Procuradoria Geral Eleitoral, aceitou a minha queixa, abriu a investigação. E abriu a investigação, aí o Datafolha e o Ibope convergiram com os nomes, os números dos censos e do Vox Populi. Então eu tenho uma grande desconfiança de pesquisas quando tem uma politização que atinge alguns institutos. O Paraná Pesquisas não é um instituto sério. Aqui você vê uma matéria da eleição de 2022, de setembro, que o Paraná Pesquisas vinha dando seguidas vezes a vitória de Bolsonaro, chegou a dar a vitória de Bolsonaro no primeiro turno. Uma coisa muito maluca, e depois se descobriu que esse instituto recebeu 2,7 milhões de reais do partido de Bolsonaro na pré-campanha. Então não é muito confiável. Agora, esses dias saíram as pesquisas Atlas e Intel. Esse instituto aqui, o Atlas, ele foi o instituto que acertou o primeiro turno aqui no Brasil. Ele deu basicamente uma votação muito parecida com a que haveria entre Lula e Bolsonaro, mostrou que o Bolsonaro passaria para o segundo turno, tal, acertou forte. O Datafolha errou, não é? E o Datafolha tem um histórico de antipetismo que arrefeceu na eleição Lula contra Bolsonaro, mas o antipetismo do jornal Folha de São Paulo está voltando agora, e você vai ver nesses números. Eu fiz um apanhado, eu fiz uma planilha do Excel aqui para você ver um apanhado entre essas pesquisas que estão muito esquisitas, né? E você tem o Paraná Pesquisas, que aí não tem jeito, petista não ganha no Paraná Pesquisas, até porque fica no Paraná, né? O Paraná Pesquisas fica no Paraná e lá o PT não ganha nunca. O fato
é que aí deu aqui matéria pela primeira vez, Nunes supera Boulos fora da margem de erro. Então é de torcida o negócio, você vai ver que os números mostram isso. Eu tenho aqui uma planilha que eu fiz no Excel. Não dá para comparar muito bem, porque cada um desses três institutos, Datafolha, Atlas e Paraná, eles escolheram cenários diferentes. Então, um pôs o Kim Kataguiri, o Datena e o Pablo Marçal, mas não pôs o candidato do PCO, do PSTU, do Novo, tem alguma mudança, tem outro que não colocou, colocou o Datena, mas não colocou o Kim Kataguiri, tem outro que colocou os dois, mas não colocou a Maria Helena, mas são candidatos, esses candidatos de baixo têm uma votação bem menor. Agora, os números parecem muito diferentes quando você pega o Instituto Atlas, que é um instituto que ninguém acusa de ter preferência política. O Atlas, ele diz que o Boulos chega a ter, no cenário com o Pablo Marçal, que é o coach bandido que andou espalhando fake news lá sobre o Rio Grande do Sul, o Boulos, nesse cenário, com o Marçal, pula para 37, não é? E o Ricardo Nunes cai para 20. Veja só aqui, você, né? Aqui, ó, Atlas cai para 20. E no Datafolha, o Boulos só tem 24, mesmo com o Marçal na jogada. Só tem 24 e é o mesmo número do Paraná, praticamente, porque é 24 para 26 e pouco, dá margem de erro, que é de 3 pontos percentuais. Então, o Paraná e o Datafolha concordam, mas o Atlas diverge dos dois, dá quase 40% de vantagem para o Boulos. O Ricardo Nunes, no Datafolha, ele tem 23, mais ou menos concorda com o Atlas, mas no Paraná ele tem 33, aí já é uma extrapolação, né? O Paraná ele já é mais ousado, ele dá números que ninguém dá. Mas aqui, você vê, não tem muito sentido, né? Porque os três institutos colocaram no cenário Boulos, Nunes, Tabata, Marçal e essa Maria Helena do Novo, que tem pouquinho, mas ela é certeza que vão estar na eleição. Além dos nanicos, que um não tem nada, ou não tem 0, alguma coisa, ou tem 1%, então isso não influi muito. Então os candidatos que interessam, que vão estar na disputa de qualquer jeito, que é certeza que vão estar, são Boulos, Nunes, Tabata, Pablo Marçal e essa Maria Helena do Partido Novo. E você vê aqui, por exemplo, o Marçal no Atlas tem 10%, no Paraná tem 7, no Datafolha tem 7. O Datafolha e o Paraná só divergem quanto ao Nunes, porque aqui o Paraná forçou a mão. Essa Maria Helena tem 4%. Você vê, aqui eles concordam os três, porque influi pouco. A Tabata tem no Paraná 11, eles também forçam a mão para tirar, obviamente, votos do Boulos. E no Atlas e no Datafolha, também o Datafolha dá uma margem menor para a Tabata, não é? E o Atlas dá 10%, número mais parelho aqui com o Paraná. Então essas pesquisas estão muito estranhas. Agora, quando você vai ver o Boulos, que é o que interessa, né? Aqui é o candidato que todo mundo acha que tem uma grande chance, porque é apoiado pelo Lula. O Datafolha e o Paraná concordam e o Atlas discorda. E o Atlas, diferentemente do Paraná e do Datafolha, não tem ligações políticas. O Datafolha sempre teve ligações políticas com a direita, porque na verdade ele é do jornal Folha de São Paulo, que é um jornal que apoiava a ditadura militar, depois passou
décadas aí apoiando o PSDB, não é? E sempre foi antipetista. Então aqui eu acho que o mais confiável seria o Instituto Atlas. É bom a gente ficar de olho nos números do Atlas. Eu quis passar aqui para você, minha amiga, meu amigo, um panorama aqui da eleição em São Paulo, porque, como você já viu, o presidente Lula ele tem dado um grande apoio para o Boulos, e ele já chegou a falar que a eleição em São Paulo vai ser entre ele e o Bolsonaro. Ele falou naquela live que ele faz semanal. Hoje de manhã eu fiz um vídeo em que eu coloquei essa fala do Lula, não vou colocar de novo. Quem quiser, veja o Primeiras Notícias desta quarta-feira, dia 29, que tem lá o vídeo do Lula dizendo que a principal eleição para ele no Brasil é a de São Paulo, porque vai ser ele contra o Bolsonaro. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.